Fala, time de gestores, time de empresários, como vocês estão? Hoje a nossa aula vai ser como trabalhar, como criar uma campanha sem correr o risco do anúncio ser suspenso para um nicho diferente, um nicho complexo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de criar uma campanha complexa, ou se de fato você que está me ouvindo tem um produto ou um serviço que é complexo de trabalhar. E detalhe, eu não estou falando de nicho black, eu não estou falando e nem vou falar sobre nicho black, eu não vou falar sobre nicho de dinheiro, não vou falar sobre encapsulado. Esquece, não é. É realmente produtos que estão no mercado, que é de interesse das pessoas, porém existe a complexidade de encontrar o público, encontrar os termos, encontrar as palavras-chave. Por quê? Você vai perceber que eu vou expor aqui algumas dificuldades e talvez você já passou por esse momento e talvez até acabou desistindo, sem a necessidade de ter que de fato desistir da campanha, mas sim mostrar como que é a mente de um gestor de tráfego, como que é a mente da Aline na hora que ela está criando uma campanha de nichos diferentes, de nichos complexos, para que consiga então entregar o resultado, o retorno esperado que o cliente precisa. Então vamos lá. Quais são estes nichos? Eu já fiz uma prévia e vou fazer o quê? Apresentar um pouco de cada um e eu escolhi um para poder fazer uma campanha do zero. E é isso mesmo. Eu vou fazer aqui uma campanha do zero de um destes nichos para que você possa acompanhar, possa entender o que você vai fazer. Então, você vai ver o que aqui? Você vai ver a parte estratégica e você vai ver a campanha. Então, eu vou ali, mão na massa, criar uma campanha junto com você aqui, você vai acompanhar. Apesar da estrutura desta aula ser o quê? Como pensar de forma estratégica para poder ter resultado. Com os nichos diferentes, os nichos complexos. Beleza? Então, vamos lá. Escolhi estes 4. Constelação familiar. Você sabe o que é? Já conseguiu entender o que seria constelação familiar? Terapia holística, treinamento gamificado e a parte de fotografia, mas não é qualquer fotografia, é ensaio feminino e não é qualquer ensaio feminino. Por isso que eu coloquei esses daqui. Então vamos lá, constelação familiar. Qual era a proposta? Era vender sessões de terapia alternativa. Então o cliente chegou até a mim e falou: Aline, eu quero vender sessões de terapia alternativa. Que é o quê? Vender sessões de constelação familiar. E qual era o desafio da campanha? Não ser confundido com terapeutas e psicólogos, ter uma comunicação direta com pontos emocionais que foram construídos no passado, ou seja, pontos emocionais no estado do agora, da pessoa agora, sua vida adulta, que foram construídos principalmente na infância. Olha a complexidade. Terapia holística. Qual era a proposta que o cliente chegou até a mim? Vender assinatura de terapia alternativa. Medicina alternativa, não sei como que você conhece ou se você já ouviu falar, mas é bom se você também dar uma pesquisada, se você achar interessante, curioso, aí. Então, era vender o quê? Sessões de terapia holística. Qual era o desafio dessa campanha? Não ter um anúncio reprovado e encontrar um público engajado com o assunto. O que é esse engajado com o assunto? Terapia holística não é algo comum. Mas nas pesquisas, só para você ter uma noção, nas pesquisas teve um público em destaque que com certeza sempre será o público desse cliente, que é principalmente
famílias que têm uma pessoa ou mais de uma pessoa com TDAH. Então a terapia holística aqui, ele não trabalha, né? Não trabalha com medicamentos. Mas sim, na verdade, né? O natural, medicamentos naturais aqui. Então foi um público que eu encontrei e foi muito assertivo. E lá, lembrando, eu vou mostrar para você aqui, ó, no processo de estudo, como é que eu faço isso. Treinamento gamificado. Já ouviu falar? Foi muito interessante também trabalhar com esse cliente. Qual era a proposta do cliente? Treinamento com interação online. E o desafio da campanha? Não ter uma proposta comum de treinamento. Tem o mesmo público, o outro desafio é porque tem o mesmo público dos profissionais palestrantes, mas não pode ser confundido. O que acontece aqui? Aqui foi muito interessante porque a gente realmente teve uma conversa muito ampla, porque eu precisava refinar todas as informações. Por quê? Treinamento. Quando eu falo treinamento, se você joga treinamento no Google, vai pipocar de palestrante. Mas não pode ser confundido porque não é o público que geralmente contrata palestrante também contrataria, dependendo do tamanho da empresa, o treinamento gamificado. Correto? Esse mesmo público tá também para aqueles profissionais que trabalham com comédia empresarial, né? Que são contratados para eventos de finais de ano, um workshop, que quer daquele momento mais relaxante, mais descontraído. Pois bem, se você jogar aí também no Google, você vai ver que tem um monte. O outro desafio, qual foi o outro desafio? É que essa campanha precisaria comunicar direto com o departamento de RH e direto com o departamento de marketing. Então, teve esses desafios, mas que no final teve um resultado muito legal para o cliente, muito legal mesmo. A parte de fotografia, qual foi o maior desafio aqui? A proposta foi ensaio intimista. Sabe o que é um ensaio intimista? Vou colocar aqui, ó. Ensaio intimista. Ó. Ensaio intimista, porém feminino. Não pode ser casal. Aqui não poderia ter casal. Era somente mulheres. Só o público feminino. Qual era o desafio da campanha? Não podia ser uma comunicação ou ter uma comunicação para atrair quem busca uma imagem. Eu coloquei aqui vulgar, mas nem sei se é vulgar, mas também pode, porque também não atrai quem quer fazer um book mais ousado, né? Mas sim mostrar o quê? Que as mulheres, a campanha mostrar para as mulheres que têm o desejo de encontrar o seu eu. Olha a proposta, esse foi o desafio que a cliente passou. O seu eu através das fotos. Então, é um momento somente da fotógrafa e somente da mulher. E esse ensaio não tem nenhuma postura vulgar ou muito sexual, não. É realmente uma foto mais intimista, meio tentando, né, trabalhando aquele eu dela que está guardado só para ela. É um álbum, para vocês terem noção, para você, se você tem esse negócio e quer fazer uma campanha, era realmente assim, ela faz o álbum, mas é para a própria pessoa. No máximo, quem vai ver o álbum vai ser o companheiro. Não é para poder divulgar em lugar nenhum, não é para fazer um quadro e colocar na parede central da casa, não. É somente aquele momento dela se conhecer, dela se ver de dentro para fora através da foto. Então, olha os desafios. Olha os desafios.
Vai comentando, deixa o seu comentário, expõe um pouco as tuas ideias do que você já passou e que teve dificuldade de fazer com esses nichos mais complexos. Qual foi o meu processo de estudo? Primeira coisa que eu sempre cito toda vez que que eu falo referente a campanhas, eu falo também sobre briefing. Isso daí em todas as aulas aqui comigo, num bate-papo com o cliente, tudo. Então vamos lá. O meu processo de estudo, o cliente vai ter sim que preencher o briefing. Sem briefing não tem campanha, não tem como eu estudar, não tem como eu fazer nenhum planejamento comercial sem briefing. Pesquisar o termo. Então, olha só. Constelação familiar, terapia holística, treinamento gamificado. Aqui seria ensaio intimista ou fotografia intimista. Então, pesquisar o termo. O cliente falou exatamente um termo. Vai em busca do termo. Tenta conhecer o que tem na internet referente a esse termo. Explore junto com o cliente, na hora de passar o briefing, o que seria o termo dele. Ler matérias, artigos, rabisque. Esse é o tipo de campanha que demanda tempo, paciência, carinho, muita dedicação, um olhar sensível. Porque não é a mesma coisa de fazer uma campanha, por exemplo, barbearia, fazer uma campanha, por exemplo, para quem trabalha com vendas de imóveis ou de móveis, com campanhas que vendem, por exemplo, deixa eu ver aqui, um treinamento de palavras. Não é. Tem que ter profundidade na hora de estudar. Conversar com o cliente o propósito central do produto. O que seria o propósito central do produto ou serviço? Constelação familiar, ela tem uma proposta central de trabalhar os traumas das pessoas da infância que elas carregam até a vida adulta e que está aprendendo ela de desenvolver, de prosperar, de avançar, de ter bons relacionamentos. Ou seja, constelação familiar é focado em trabalhar as dificuldades que ocorreram na infância para ter um adulto, então, mais saudável, bem resolvido. A terapia holística, ela vai exatamente, a proposta dela é trabalhar de forma natural, sem a forma agressiva do medicamento, que é importante sim, só que em alguns momentos isso em excesso acaba prejudicando e tem pessoas que procuram medicina alternativa. Aí você, se quiser explorar mais questões de artigos científicos para poder entender como que funciona, o treinamento gamificado é buscar a interação de uma forma mais moderna. Quem contratou bastante esse cliente foi o departamento de RH. A comunicação toda de RH busca esse diferencial. Então a pessoa não precisa parar uma equipe. Tem módulos que é dinâmico, ou seja, não tem um horário fixo. É um time, no formato equipe, precisa estar todo mundo junto. No final por exemplo, se o treinamento dura uma semana, na sexta-feira tem que estar tudo finalizado, mas um não vai depender exatamente do horário do outro. Então tem esse formato também dentro dos módulos. Ou seja, é um treinamento online que traz velocidade na identificação dos interesses do time como um todo, qualidade do time como um todo e o que precisa ser melhorado então para esse time avançar, melhorar. A fotografia do ensaio feminino é realmente o propósito central é fazer com que essa mulher ela se enxergue com os outros olhos. E eu lembro que essa campanha foi muito legal porque eu explorei bem a copy, né? Precisou ser explorado bem a copy,
Porque senão iria atrair público errado. Porque às vezes a mulher quer fazer uma fotografia, mas ela não quer esse ensaio intimista. Não é para uma. As palavras-chave têm que estar bem elaborado, porque tem muitos. Nesse caso, em todos esses casos, tem muito, tá? Tem muitas. As palavras negativas, assim, tem que ser fortemente trabalhado. Então, a proposta central de todas elas precisa existir. Você precisa conseguir extrair isso do cliente. Não é numa reunião, na primeira reunião talvez você vai conseguir extrair, às vezes não é no briefing, mas no bate-papo tranquilo, descontraído. No meu caso, online mesmo, foi online todas as reuniões, porque esses clientes não estão próximos a mim. Então, eu consegui extrair, você precisa extrair o propósito central do produto ou serviço. E planejador de palavras-chave. Aqui você vai ter que mergulhar. Coloca o termo e deixa ver, liste tudo. Às vezes vai vir mais de uma página, 2, 3, sim, lê tudo, uma por uma. Você precisa ter essa atividade para você conseguir colocar uma campanha neste nível online e ter resultado com isso. Então vamos lá. Pensando, você já tendo a estrutura de como que eu penso principalmente, eu acredito que outros gestores façam dessa mesma forma, ou agregando de um outro formato, ou tem um outro formato para pesquisa, mas tem que ter um formato de estudo, porque senão você não encontra o que você precisa. Aí você não consegue lapidar toda a ideia da campanha sem um estudo aprofundado. E vamos falar da estrutura. Investimento diário, você vai estar ok. Você vai pensar o quê? Você já está lá no planejador de palavras-chave, então vamos fazer o seguinte. A campanha em que eu vou trabalhar vai ser sobre constelação familiar, nós vamos trabalhar isso. Investimento diário você tem que ter definido ou ajudar o cliente a definir. Então você pode já fazer o seguinte. Vamos vir aqui em planejador de palavras-chave. Existe um cálculo de custos fixos e de venda para poder chegar até o valor de investimento. Mas para não ficar complexo, facilitar, vamos aqui pelas palavras-chave. Ó, constelação familiar. Nível Brasil, se for sessão online, pode ser nível Brasil. E dependendo, é claro, do investimento do cliente. Então, o que a gente já vê aqui? Olha isso daqui. Que top! O mais caro por enquanto, R$ 7,47. Olha, muito bom. Vamos ver aqui. Cadê? Isso. Ou seja, R$20 por dia. Se for bem segmentada a localidade, aqui é nível Brasil, tá? Nível Brasil. O que eu oriento? Comece. Vamos ver se tem aqui, se a gente consegue ver os gráficos. Comece segmentado a região. Não abra ainda Brasil. Principalmente se o cliente nunca a anunciou. Ok? Então, ó, pelos estados. Esse cliente, ele contratou uma região. Então, ó, palavras-chave. Veja que eu joguei o termo aqui. Esse termo é super fundo de funil. Uma proposta de anúncio somente com esse termo para pegar, trabalhar quem realmente é fundo de funil. Perfeito? Então, vamos lá. Pegando uma região, trabalhando uma região, o cliente, se ele tiver com pouco recurso, o mínimo R$20 já vai conseguir trabalhar uma campanha para ele. Lance
como vimos ali, o custo por clique ele tá bem acessível, tá? Então quer dizer, é bem acessível quando uma campanha é bem estruturada. Quando a campanha tá mal feita, mal estudada, com a copy muito ruim, não vai ter nenhum efeito, né? Então toda a estrutura, isso vai ajudar e muito. O CPC com certeza vai ficar mais barato. Palavras-chave, palavras negativas e o conjunto de anúncios. O que eu fiz? Eu já preparei, tá? Eu já preparei aqui uma estrutura de campanha pra gente não ficar aqui 3 horas fazendo. Então vamos lá. O que eu fiz? Separei 3 conjuntos. Uma bem fundo de funil, porque o meu cliente quer caixa. Bem fundo de funil. E fiz outro tipo de pesquisa. O que vai acontecer aqui com você? E que acontece com todos nós. Às vezes a gente vê assim, precisa de uma campanha com 3 anúncios, sendo fundo de funil, meio de funil e topo de funil. Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? O cliente aqui no briefing já tinha colocado o porquê que as pessoas pesquisam. Qual é a condição atual da pessoa para ela, então, comprar as sessões de constelação familiar. Então, tinha problema familiar, problema conjugal, problema de bebida, problema de dinheiro, problema profissional. E quando é citado isso no briefing, o que nós vamos fazer? O que você vai fazer? Vamos pesquisar problema por problema, para saber exatamente onde nós vamos trabalhar primeiro. Olha, nós temos 5 mais o fundo de funil, que seria a constelação familiar. Porém, o cliente sempre vai precisar de caixa. Ele quer caixa. Então, vamos um fundo de funil? Vamos ver se tem, porque também tem que ter validação. Então, constelação familiar tem sim um público conhecedor dessa terapia. Aí nós tivemos o quê? Problemas. Terapia emocional, que era tratar o quê? Depressão, ansiedade, insônia, que teve destaque. E o terceiro, terapia para casal, ou seja, um problema no relacionamento. E isso você vai identificar. Você não vai somente trabalhar o termo, o serviço. Não. Você precisa explorar ao máximo o propósito central para poder extrair o que é que tem mais, o que vai ter mais. Então, vamos começar com este conjunto de anúncio. Com esse conjunto de anúncio, o que nós vamos ter? No primeiro, o que eu fiz? Palavra-chave. Então, teve aqui o que é terapia constelação familiar, qual é o objetivo, constelação familiar online funciona. Ó, a pessoa que já veio certeira. Constelação familiar pode salvar casamento, constelação familiar como efeito, atendimento. Então, toda vez que alguém veio com esse termo, algo nela já tinha virado um clique e ela tinha conhecido, ouvido falar, alguém falou, alguém indicou. Constelação familiar é terapia, depoimentos. Ou seja, aqui houve quase um mix de fundo de funil com um meio de funil, mas precisou ter estes termos, ó, constelação familiar, preço. Quando a gente faz esse apanhado de palavra-chave, a gente também já trabalha o título. Atendimento online, constelação familiar, ou seja, aqui ele tinha essa possibilidade. Podia ter feito logo nível Brasil? Poderia ter feito tranquilamente.
só que precisar de verba. Então é investir um pouquinho para poder depois investir mais. Investir mais um pouquinho para poder investir mais. Constelação familiar auxilia no problema com vício, romper problema financeiro. Aí aqui nós temos as descrições. Na terapia emocional, o que foi abordado? Aí aqui eu repeti o serviço, né? A terapia, tratamento natural para ansiedade. Gente, você não tem noção do quanto que isso aqui tem pesquisa. Como as pessoas não querem ser dependentes de medicamento para ansiedade. Muito. Aí aqui teve cura para ansiedade, ajuda para ansiedade. Então foi o quê? Elementos que dentro da palavra-chave, não de constelação familiar, mas sim de problemas emocionais, conseguiu o quê? Extrair. Aí foi a mesma coisa, olha, constelação familiar, controle da ansiedade, taquicardia até insônia, tratamento para ansiedade, atendimento online, ajuda contra a ansiedade, terapeuta, aí você coloca na sua região, produtividade profissional. Você pode colocar até 15 títulos. Agora, o que é interessante? Se você não tem 15 títulos, não teve a possibilidade de trabalhar 15 títulos, não inventa. Para não ficar feia a campanha, não performar. Porque quando a gente coloca ali, é tipo injeção de linguiça. Se você coloca 15 títulos, se você não tem a estrutura de 15 títulos, de bons títulos, o que vai acontecer? Na hora que aparece para o cliente, aparece que ele estiver ali pesquisando, aparece coisas muito sem conexão, uma coisa meio fora de harmonia, apesar que tem a parte dinâmica, né, de mostrar três títulos, mas segura a onda se tiver ruim. Não faça títulos sem qualidade ou que não vai chamar a atenção. E é claro, sempre de olho ali no índice, né, para poder entender que se tá legal a campanha, se vai bem. Terapia para casal. Constelação familiar, repetir, terapia de casal valor, terapia de casal e familiar, terapia cognitivo-comportamental para casais. Tudo isso aqui tem pesquisa. Pode não parecer, mas tudo isso tem pesquisa e gerou um volume absurdo de contato para o cliente. Se você não pular nenhuma etapa de estudo, você vai entregar, vai fazer uma boa campanha para você. Aí, a mesma coisa, títulos, evite o divórcio com quem ama, terapia de casal e familiar, terapia para casal em crise, reconstrua seu casamento, terapia de casal funciona assim, auxilia no relacionamento. Aí aqui é a mesma coisa. São os mesmos títulos. Constelação familiar pode salvar casamento, evite a decisão precoce, não peça o divórcio, faça terapia para casal mesmo que o cônjuge não queira, entenda a raiz da crise sem medo. É isso aqui que ele trabalha, ó. Raiz. A raiz da crise. Em toda situação aqui, ele trabalha a raiz da crise. Perfeito? Então, o que eu vou fazer agora? Agora nós vamos montar esta campanha. Vamos lá, que agora você fica refinado também em questões de montar uma campanha. Então, vai ser rede de pesquisa, tá? Assunto, rede de pesquisa. Esse é um tipo de serviço muito ideal, ou ideal para a rede de pesquisa. Qual o objetivo da campanha? Vamos de lead. Ele tem landing page, tem os valores das sessões, faz sim um botão, tem botão de comprar agora, só que eu não recomendo ir direto para esse objetivo, e sim esse. Por quê? Em alguns momentos, principalmente na primeira semana, teve cliques, mas não teve uma interação. E na conversa, o que eu observei dos números e da página? As pessoas tinham dúvida. Então, dê a oportunidade das pessoas tirarem dúvida
Toda vez que a gente fala referente nichos diferentes, nichos complexos, dê oportunidade de a pessoa tirar dúvidas. Então vamos de lead. Aqui você já vai ter trabalhado dentro da sua configuração qual vai ser a meta de conversão. Então eu vou remover essa daqui. Você pode deixar só uma, tá? Para não o algoritmo ali conseguir fazer a leitura da sua meta, do seu objetivo, do seu propósito com a campanha. Continuar. Pesquisa. Visita o site. Vou colocar aqui o meu. Vamos nome. Eu sempre coloco público 1. Essa é a minha organização. Pode colocar familiar. Vou colocar aqui lead. Isso. Tem uma constelação lead. Ok. Vamos aqui, conversões, claro, com certeza. Nós não temos aqui definindo um custo. Vamos deixar para cá. Se você já quiser colocar, pode colocar, mas eu vou até voltar aqui, porque eu sempre faço umas estratégias. Deixa eu colocar aqui para não te dar problema. Se você quando você já tem um lance, quando você já tem conversões, você já pode definir aqui. Se você deixar desmarcado, você já entra no mapeamento ali tranquilamente para poder fazer, trabalhar a sua meta, o seu objetivo de acordo com conversões. Tem gente que já faz o quê? Maximizar cliques. Então, vem aqui e limita. Perfeito? Mas como a gente tem ali o objetivo de conversão, não é tráfego inside, nada disso, deixa conversões e deixa aqui em branco. Tanto que está escrito opcional. Próximo. Vamos retirar daqui e vamos retirar daqui. Vamos deixar o mais limpo possível. Aqui ele pede, ó, para ampliar, não, mas vamos deixar assim mesmo. Isso daqui é até uma atualização, tá? Antigamente não tinha esse aviso. Brasil, não, vamos colocar uma região. Então, eu estou em Vila Velha, vamos colocar, eu estou no Espírito Santo. Vamos colocar aqui Espírito Santo. Português, espanhol, sempre faço isso. Espanhol, inglês. Vai limitar um horário? Se não, é próximo. Então, vamos lá. Grupo de anúncio. Qual foi o primeiro aqui? Eu já coloco assim. Anúncio 1. Constelação familiar. Desconsidero do site, né? Porque não tem nada a ver. Foi só um exemplo. Vamos limpar aqui. E vamos inserir as palavras-chave. Então, você vai fazer isso aqui, tá? Nós vamos fazer aqui passo a passo para que você não tenha nenhuma dúvida. O site final, ok. Se aqui for o seu nome, o nome do teu espaço, né, terapêutico. Então, vamos lá. Atendimento online, constelação familiar, auxilia. Ó, se você já trabalha com constelação familiar, você já tá aqui, ó, meio caminho andado, porque além da ideia, vamos fazer o passo a passo sem acelerar vídeo.
avançar na vida profissional. Então, esse aqui acaba sendo o que? Você tá vendo que tem um teor bem institucional, né? Mas deu muito resultado. Perfeito? Deu muito resultado. Descrições, 4. Então, vamos fazer bonitinho. São 4, cada linha é 90 caracteres. Então, explore bastante. E é assim para os outros nichos, tá? Para os outros nichos também. Aí aqui, ó, eles já te deram a opção já de trabalhar as extensões. Se você não for trabalhar as extensões agora, deixa para depois, mas coloque porque você só tem a ganhar, ó. Melhorar seus anúncios responsivos de pesquisa, olha, mais 3,4%. E assim vai, ó. Adicionar site links. É claro que quando é uma landing page, não tem site links, né? Imagem, muito bom. Então a gente vai dar o que? Concluir. Ou seja, o 1 aqui já foi feito. Perfeito? Recomendar. Aí, eles que começam a recomendar, mas presta atenção. Cuidado. Vai no teu foco. Se você colocou R$20, espere. Não fique clicando. Não fica clicando em propostas do Google que você não tem domínio. Porque isso pode te arrebentar. Já vi muito cliente fazendo isso. Muito sufoco, muita coisa a gente já precisou correr atrás aqui. Ó, aí nós temos o que aqui, ó, publicar campanha, beleza? Ou a gente vem e faz o que, ó, aqui ele tá na parte de revisão, publicar campanha, anúncio A1, vamos colocar o anúncio A2 também, um novo grupo, terapia emocional, ó. A mesma coisa. Por que eu estou acompanhando você aqui no tão completinho? Para você ver que não vai ter dificuldade. Eu costumo dizer o seguinte, o problema, aí para você não ficar confuso, você vem aqui, ó, remove isso aqui, tá? Já vi campanhas bem perceptíveis de erros. Repetiu frase, que ele já dá um pré-estabelecida, né? Então, isso aqui é do A1. Eu costumo dizer o seguinte. Ó, esses cliques, esse momento da campanha aqui, principalmente depois que você organizou tudo, né? Tá vendo que não é difícil? Mas mesmo assim, olha, eu tô aqui com você, que eu quero que você tenha sucesso e não desista de nenhum nicho complexo. Ó, vou colocar aqui, ó, em Vila Velha.
Precisa de ter um olhar bem sensível para esse tipo de campanha. Aí vamos lá, ó. Ferramenta para descobrir a raiz da ansiedade, síndrome do pânico e nervosismo. Olha que forte. Imagina um cliente, um usuário lá fazendo a pesquisa e encontrar isso aqui, ó. Terapia de resultado raro, resolução de conflitos, autoconhecimento e superar traumas. Isso é muito forte. Esse serviço aqui, ele é muito agregador, né? A ansiedade, quando tratada, a pessoa tem mais qualidade de vida e pessoal e profissional. E agora nós temos esse aqui, terapia para casal. Olha que top. Você consegue perceber que em alguns momentos, aí vem aqui da palavra-chave, aqui parece ter dificuldade e tem. No caso aqui, ó, inclua palavras-chave bastante usadas nos títulos. Então você precisa o quê? Treinar. Você precisa treinar para que você consiga colocar essa qualidade aqui em bom ou excelente. Às vezes o excelente é muito mais difícil, mas é super possível. Você precisa o quê? Começar a treinar copy para que você consiga fazer um bom título com algumas palavras-chave que encontrar. Porque você não pode simplesmente vir aqui... Cadê as palavras-chave? Vou tirar aqui, peraí. Se eu já limpar aqui. Eu vou mostrar. Ó, vamos voltar aqui nas palavras. Não pode simplesmente pegar toda, ó, terapia de casal preso. Gente, não é bonito. Um título, terapia casal preso, não é bonito. Então tem que trabalhar bem a copy. É curtinho, é 30 caracteres, mas vai que dá certo. Treinamento. Senão fica muito amador. Fica muito amador. E eu já peguei, se eu não me engano, duas campanhas que realmente existia a dificuldade, porque as palavras-chave não poderiam ser citadas, né, em grande volume aqui, não eram todas as palavras-chave que dava para trabalhar. Então ela ficou com a qualidade baixa, mas rodou e deu resultado. Porque a copy foi muito bem trabalhado, porque precisava ter a campanha bem alinhado, uma vez que tinha valor para investimento, tinha um lance bom, mas o produto que poderia ter entrado aqui num dos nichos não podia ser citado, até porque tinha o quê? Marcas, e marcas tipo de eletrodoméstico você não pode citar. Marcas que são registradas você não pode registrar. Então existia uma lista de palavras-chave, mas com o nome. Então eu trabalhei bem a copy, a qualidade não foi pontuada. Ficou faltando exatamente isso aqui, ó. Inclua palavras-chave bastante usadas no título, mas rodou e teve resultado. O que precisa? Otimizar, tá? Você precisa otimizar. Não ache que é só colocar a campanha. A Aline tá fazendo a campanha passo a passo ali comigo. Eu vou fazer, vou copiar, vou colocar para rodar e não vou olhar para ela. Não é assim.
Região para região tem as suas diferenças, público para público tem as suas diferenças. Então tem que ficar em cima. Não esquecer das extensões, faça as extensões. Faça as extensões. E agora não podemos esquecer nunca, jamais, em hipótese alguma, as palavras negativas. Ó, SUS, farsa, perigoso, espiritismo, inglês, Londres, o que é, bonecos, Curitiba, curso, treinamento, mãe, narcisista, filme. Olha isso aqui. Aqui, se eu não me engano, tem mais de 100. Peraí. 256 palavras que eu extraí para colocar. Então não vem colocando 10 palavras negativas não, que vai dar ruim, tá? Tem muita nicho complexo, tem muitas negativas. Então precisa urgente pegar e colocar. Vamos listar as negativas. Eu coloquei o que? Conjunto, eu coloquei dentro da campanha, não separado por anúncios. Poderia ter feito? Pode. Só que neste caso aqui, muito viável que seja dentro da campanha para poder já alcançar todo o grupo de anúncios. Vamos ver aqui todas as campanhas. E aqui está, R$22,90 por dia. Olha isso. Prontinho. Qualificado, todos os anúncios em análise, todos os anúncios em análise. Beleza? E depois começa a rodar. Então, essa é a sua campanha. Esse é o formato que você vai ter para trabalhar nichos diferentes e complexos. Muito importante, não deixa de fazer esse nível de pesquisa, de estudo. Explore o máximo, traga o cliente para perto de ti para poder ter uma campanha de fato que vai dar resultado. Perfeito? Então, aqui o que você vai precisar fazer? Qualificar. Depois que tiver qualificado todos os anúncios, você vai otimizar. Principalmente os 7 primeiros dias, assim, são cruciais para você entender o que está acontecendo com a campanha. Negativar as palavras-chave, as palavras negativas ao máximo, para você não se perder e conseguir, então, ter o norte. Depois que você está fazendo a otimização, dê uma olhada também em termos, nos termos, tá? Aqui, ó, termos. Porque você vai ter ideias de como a pessoa está pesquisando e trazer isso para a sua cópia. Toda vez que a gente otimiza a campanha nesse formato, a gente tende a se comunicar de uma forma mais direta e mais certeira, ok? Então vamos lá, mãos à obra, trabalhe a sua campanha, nunca mais deixe de trabalhar numa campanha de nichos diferentes e complexos, porque ficou perdido. Não sabia como começar, por onde começar, ok? Então vamos lá, vamos trabalhar e até o próximo vídeo.